Voltamos para o nosso terceiro e último bloco desta bela entrevista com a professora doutora Vera Marques, e estava explicando por que o estado de São Paulo tem a melhor medicina, porque domina toda a tecnologia atual no mundo. São Paulo tem. Não falta nada para eles lá. Nada, absolutamente nada. Ao mesmo tempo, tem a pior medicina do Brasil. Por quê? Porque os recursos que eles dispõem, com a riqueza que eles têm, a atenção básica deles, a atenção primária, voltamos a insistir no termo primário, que deveria ser adotado de novo e não básico, não é bem feita. Não atende a população como deveria atender. Há uma distorção, na verdade, da formação médica que já começa na faculdade. As diretrizes curriculares de 2001, que não foram implantadas até hoje, já vieram as diretrizes de 2014 para serem implantadas. Nós esperamos que sejam implantadas de fato, porque na lei já estão. É lei de diretrizes, é lei, já virou lei. Embora aqui no Brasil a lei é ótima, é linda, maravilhosa, é a melhor lei do mundo. O sistema jurídico brasileiro, o código nosso é excelente, só que a sua aplicação prática realmente deixa muito a desejar. Como todo país em desenvolvimento, faz parte da evolução. Então, professora doutora Vera, esse conceito aplicado em qualquer município no Brasil, eu acho que se for feita a devida qualificação, a devida universalização, a equanimidade, né, que o SUS prega, universalidade, integralidade e equanimidade, ou seja, é universal para todos, é integral além de ser universal, não é só universal na pobreza, é também na riqueza, e equânime, todos são iguais perante a lei, perante o SUS. Bom, isso é utopia, né? Utopia não, isso deveria ser real, só que no nosso país não é bem assim. Todo mundo já sabe com quem está falando? Então é assim que funciona no Brasil. Desculpe me alongar, mas eu tenho que dar essa devida explicação para você poder entrar acabando de construir o arcabouço, porque atenção primária, secundária, olha como é que fica mais bonitinho, básica, secundária, não, primária, secundária, terciária e quaternária. Aí, com a palavra, a nossa doutora. No Brasil, eu penso que nós estamos em pleno processo de transformação, tanto na formação, quanto também na questão da prática profissional. Se isso vai ocorrer de acordo com o que foi planejado, formulado, a gente não sabe, porque a história, às vezes, ela nos surpreende, porque a correlação de forças, né? E eu falo forças políticas, não de políticas partidárias, né? Políticas partidárias. Nem de políticos imbecis, não, né? Mas forças políticas de pensamento, elas às vezes entram em choque e às vezes em determinados momentos, mesmo que a gente não queira, uma determinada força irrompe maior. Estou falando do fascismo, estou falando do nazismo, que embora tinha muita gente contra, em determinado momento o nacionalismo, né? Ele veio e colocou a sua força e se colocou como local, um pensamento hegemônico. Mas o que eu estou dizendo em termos do Brasil, a atenção primária, e eu gosto muito disso, ela veio com uma roupagem extremamente brasileira. Apesar de nós nos mirarmos no Canadá, na Inglaterra, nós temos, em Cuba em determinado momento, nós nos miramos muito, nós temos uma roupagem diferente. Qual é a roupagem? Primeiro que a nossa medicina da atenção primária, ela tem um nome que algumas pessoas falam que é um nome pomposo, mas que eu particularmente gosto muito e defendo, que é a medicina geral da família e da comunidade. O que vem a ser isso? É entender que cada vez mais todo o processo saúde e doença, ele é condicionado por o local que a gente vive, a família que a gente vive, não família no sentido biológico, mas a família no local onde você mora, e a comunidade a qual você reside.
Se você reside numa comunidade altamente violenta, com muitos tiroteios, com muitos acidentes, como algumas comunidades que a gente conhece, você vai encontrar um percentual de pessoas com mais depressão, mais ansiedade, mais distúrbio de pânico. Ou seja, até a produção da doença vai ser de acordo com o local e a família que você está, que você reside. Então, esse nome pomposo, que eu gosto muito, digo, né? Então, a nossa atenção primária tem esse nome, que é a medicina geral de família e de comunidade. E isso é determinado pela Diretriz Nacional Curricular de 2014, que veio como lei pela primeira vez, sim, né, Marco? Como você bem lembrou bem. Antes das diretrizes curriculares, o que é diretriz curricular? Era uma sugestão, né? Que vai formar, né, os profissionais de saúde, no caso, as diretrizes curriculares da medicina que eu estou falando. Era uma sugestão. E ao ser sugestão, algumas faculdades e universidades aderiam ou não. A grande maioria não aderiu. Ela veio como uma lei, o arcabouço de lei. Mesmo assim, nós sabemos a dificuldade que nós temos no país, que entre a norma e o fato, quer dizer, entre a lei e a colocação da lei na prática, há uma distância. Mas nós temos que lutar para que boas leis, elas cada vez mais, elas engendram práticas em que fortaleçam virtudes cívicas e virtudes da nossa prática médica. E é isso que eu ainda eu tenho essa esperança e dentro de mim ainda sou otimista em relação a isso. Você acha que isso vai acontecer? Sem dúvida. Penso que, por exemplo, este momento que nós estamos aqui, utilizando a mídia, né? E a mídia tem um papel fundamental, em que a gente expõe um pensamento que não é meu, é um pensamento de muitos. É uma forma de divulgarmos um paradigma que pode estar se iniciando e pode estar fortalecendo, e alguns telespectadores, inclusive, falando, nossa, que legal isso. Por que não defender isso? Então, eu sou otimista. Eu agradeço, então, essa oportunidade de estar aqui falando disso. Isso é fundamental, que se propague, que se fale, que se divulgue e que as pessoas entendam que não é botando tomógrafo, botando ressonância magnética, botando hospital de ponta, que vamos resolver o problema de saúde do Brasil. Também colocando esses hospitais de ponta, essa tecnologia, ajuda a resolver 10%, apenas 10%, 10%. Os 90% são resolvidos nas unidades primárias de saúde. É isso que deve ficar bem claro para todo mundo, porque, em tese, por que o Canadá e a Inglaterra, que são países mais ricos, equilibrados financeiramente, e por que são equilibrados financeiramente? Porque não tem tanto ladrão como tem aqui, porque não se rouba tanto, não se joga tanto dinheiro fora. Então, aplica-se o dinheiro de acordo com a necessidade real da população. É isso que nós precisamos ter gestores, ter políticos de ponta, não é só médicos de ponta, não. Tem que ter gestor e político de ponta, pessoas com honestidade de propósitos voltadas para o bem comum. É isso que é preciso no Brasil. E parar de mistificar que o estrangeiro sempre é mais importante, o estrangeiro é mais sabido, mais capaz. Não é, não. Nós também somos capazes. Agora, é preciso que calcemos as sandálias da humildade, né? As sandálias franciscanas, e sabemos que temos que investir na atenção básica para que também sobre dinheiro para a atenção terciária e quaternária. Eu quero agradecer à doutora Vera a sua participação aqui e fazer suas considerações finais. E nós vamos continuar com os programas, né? Então, eu agradeço, como eu disse, é um veículo muito importante para a gente divulgar uma ideia de um novo paradigma do século XXI, que eu falo que é o paradigma do humanismo, mas um novo humanismo. E daí tantas políticas que usam esse nome humanismo. E a gente pode aprofundar. A gente pode aprofundar um pouco sobre isso em algum momento. Populistas, demagogos, é o que tem muito por aí. Saibamos separar o joio do trigo. Carinha bonitinha,
artista, lindinhos, por aí, bonitinhos, né? Todosinhos. É preciso que a gente saiba separar o joio do trigo e eleger pessoas realmente comprometidas com a saúde da população e que sejam honestas por dentro. Isso que é fundamental. Continue conosco, pois nós agradecemos a sua atenção de estar nos assistindo, nos acompanhando. Continue a cada segunda-feira um novo programa da Saúde em Foco.